Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. Emma estava perto da janela de seu pequeno, mais acolhedor apartamento em Springdale, segurando uma caneca fumegante de chá de camomila, enquanto o vento de outono dançava pelas folhas âmbar lá fora. Sua vida era quieta, ordenada e previsível do jeito que ela gostava. Ela ensinava o segundo ano na escola primária local, era voluntária nos fins de semana na biblioteca e nas manhãs de domingo ela frequentava a mesma igreja de campanário branco em que ela crescera. Havia conforto no familiar. Mas naquela manhã, seu telefone tinha zumbido com uma mensagem que estilhaçou sua rotina calma. Eu preciso te ver esta noite. Jantar na minha casa. É importante. Liam Harper. Apenas ler o nome dele fez seu coração apertar. Uma estranha mistura de nostalgia e incerteza. Ele não era apenas qualquer homem. Ele era seu melhor amigo desde a infância e agora um dos magnatas da tecnologia mais ricos na América. Eles tinham crescido juntos no mesmo quarteirão, corriam de bicicleta pelas colinas de Springdale e compartilhavam sanduíches de pasta de amendoim no antigo balanço atrás da escola. Liam sempre fora ousado e brilhante, mesmo quando menino. Mas quando seus pais morreram em um acidente de avião, quando eles tinham 17, algo nele mudou. Emma tinha sido sua âncora durante aquela tempestade, sua única estabilidade. E mesmo quando ele partiu para a faculdade na Califórnia, mesmo quando o sucesso o levou para a cidade de Nova York e além, a conexão deles nunca desapareceu. Ainda assim, ele raramente ligava do nada assim. Naquela noite, vestida em um suéter azul macio e jeans, Emma chegou à sua cobertura em Manhattan, um espaço opulento feito de vidro e pedra, empoleirado bem acima do barulho da cidade. O contraste entre seus mundos era sempre chocante, mas esta noite havia algo mais. Uma corrente, uma antecipação que ela não conseguia bem explicar. Liam a cumprimentou à porta em um suéter preto e calças, descalço, suas mangas dobradas casualmente, como se ele não fosse um dos homens mais poderosos na tecnologia. Seu sorriso era caloroso, mas seus olhos havia uma seriedade por trás deles. O jantar foi quieto a princípio, massa gourmet, luz de vela, jazz suave murmurando ao fundo. Eles falaram sobre os habituais alunos de Tinure, seu mais recente empreendimento de software, amigos em comum de volta para casa. Mas no momento em que a sobremesa foi servida, Liam inclinou-se para a frente, apoiando seus antebraços na mesa, sua voz caindo para um tom baixo e sério. Eu preciso te perguntar algo, e eu sei que vai soar insano, ele disse. O coração de Emma pulou. Ok, eu quero um filho, ele disse. Eu tenho querido um por um tempo agora, e eu percebi que eu não quero esperar mais. Ela piscou confusa. Você quer dizer adoção? Não, ele disse baixinho. Eu quero ter um bebê. Meu próprio, mas com alguém em quem eu confio, alguém gentil, honesto, alguém com quem eu possa contar. Sua respiração prendeu em sua garganta, enquanto as implicações se desdobravam em sua mente. Liam, eu não estou te pedindo para casar comigo, ele disse rapidamente. Isto não é sobre romance ou pressão. Você me conhece melhor do que ninguém. Eu tentei namorar, sempre termina o mesmo. Eles querem os holofotes, o dinheiro, não eu. Ele se levantou e começou a andar, mãos correndo por seu cabelo. Você é a única pessoa que nunca quis nada de mim. Você sempre apenas me viu. Emma não conseguia falar. Seus dedos tremiam em torno de seu garfo. Eu sei que isto é enorme, ele continuou, sua voz mais suave agora. Mas eu posso cuidar de tudo. Todas as coisas médicas, o apoio, os custos. Eu estarei lá a cada passo do caminho. E se você disser não, nós esqueceremos que isto aconteceu. Eu não deixarei que nos arruine. Eu prometo. Ela o encarou mal respirando. Você está me pedindo para ter seu filho? Ele assentiu. Sim. Sua mente girou. 1000 memórias surgiram. A mão dele na dela após o funeral de seus pais,
A primeira briga de bolas de neve deles, a carta que ele enviou a ela durante seu primeiro semestre solitário em Stanford. Havia tanta história entre eles, tanta confiança. E ainda assim, isto era algo totalmente diferente. Eu ainda sou virgem, ela sussurrou antes que pudesse se conter. Liam congelou. Eu sei, ele disse, voz reverente. Eu sempre soube, e é por isso que estou te perguntando. Porque você valoriza coisas que importam. Você valoriza a vida. O quarto ficou imóvel. Apenas o zumbido distante da cidade a lembrou que o mundo lá fora ainda se movia. Emma se levantou e caminhou até a janela do chão ao teto, olhando para o horizonte brilhante. Seu coração batia tão alto que afogava todo o resto. Ela não tinha certeza do que a atordoava mais que ele perguntou, ou que alguma parte dela não estava ofendida ou assustada, mas profundamente comovida. Um filho era algo que ela sonhava, não no abstrato, mas em formas quietas e específicas. Pequenos pés em pisos de madeira, canções de ninar no escuro, amor tão tangível que se enrolava em suas costelas. Mas não assim. Ou talvez exatamente assim. Ela se virou para ele, sua voz frágil. Você realmente pensou nisso? Ele assentiu por meses. E você pensou em mim? Eu não conseguia pensar em mais ninguém. Ela sentou-se novamente, dobrando as mãos para parar o tremor delas. Eu preciso de tempo. Claro, ele disse instantaneamente, vindo para se ajoelhar ao lado de sua cadeira. Leve todo o tempo que precisar. Apenas pense sobre isso. Ela olhou nos olhos dele, aqueles mesmos olhos em que ela havia confiado desde que tinha 10 anos. Não havia nenhum traço de manipulação, apenas esperança. E pela primeira vez em anos, Emma sentiu o chão se mover sob seus planos cuidadosamente traçados. Um novo caminho surgindo, nebuloso e incerto, mas estranhamente luminoso, enquanto o relógio batia na noite, e Liam a acompanhou gentilmente até a porta. Nenhum deles sabia ainda, mas algo irrevogável já havia mudado. Uma semente havia sido plantada e estava crescendo mais rápido do que qualquer um deles podia ver. A primeira vez que Emma conheceu Liam Harper, ele tinha 10 anos, sentado sozinho no banco de madeira rachado atrás da escola primária. Seu uniforme era muito rígido, sua mochila muito nova, e seus olhos muito vazios para um menino da sua idade. Ela o observava de longe por dias, notando como ele se mantinha sozinho durante o recreio. Nunca se juntava aos outros meninos em seus jogos caóticos e nunca sorria, nem mesmo quando a professora o elogiava por sua pontuação perfeita em matemática. Havia algo nele que se sentia deslocado, como se ele não pertencesse bem a esta pequena cidade ou ao mundo barulhento ao redor dele. Então, naquela tarde de terça-feira ventosa, enquanto os outros corriam atrás de uma bola de futebol na poeira, Emma se aproximou dele com um sanduíche de pasta de amendoim e geleia embrulhado em um papel toalha. Você parece com fome, ela disse simplesmente. Liam piscou para ela, pego de surpresa. Eu não estou. Eu não perguntei, ela respondeu, sentando-se ao lado dele e colocando o sanduíche entre eles. Mas se você mudar de ideia, ele não respondeu. Mas 5 minutos depois que ela começou a cantarolar uma melodia de um desenho animado que ela gostava, ele quietamente pegou o sanduíche e deu uma mordida. Esse foi o começo. A amizade deles cresceu como raízes subterrâneas, quieta, constante e invisível para a maioria. Enquanto os pais de Liam trabalhavam longas horas ou viajavam a negócios, a casa de Emma se tornou seu segundo refúgio. Sua mãe fazia porções extras no jantar sem perguntar, e seu pai ensinou Liam a arremessar uma bola de beisebol. Eles passariam verões pegando vagalumes, construindo Fords e sussurrando segredos sob as estrelas. Mas quando Liam fez 12 anos, tudo mudou. A empresa de seu pai foi adquirida e, de repente, os Harper se tornaram uma das famílias mais ricas do estado. Ele foi tirado da escola pública e enviado para uma academia particular de elite a horas de distância,
O tipo onde os alunos usavam blazers e aprendiam latim. Todos assumiram que seria o fim do laço deles. Não foi. Ele ainda ligava para ela todo domingo à noite. Ele ainda escrevia cartas quando se sentia perdido. Ele ainda aparecia sem aviso durante fins de semana prolongados, sentado em sua cozinha com a mesma fome em seus olhos, só que agora por algo mais profundo que comida. Quando ele fez 17, a tragédia a atingiu. Um jato particular. Falha de motor. Ambos os pais foram. Emma descobriu durante uma assembleia escolar quando alguém lhe passou um bilhete com apenas 3 palavras. Ligue à televisão. Ela o fez. E então ela correu por toda a cidade até o hospital onde Liam sentou em silêncio, seu rosto pálido, roupas amassadas, olhando para o chão como um menino que tinha acabado de ser apagado. Ela não disse nada, apenas envolveu seus braços em torno dele. Eles não falaram por horas. Daquele dia em diante, eles não eram mais apenas amigos de infância. Eles se tornaram a salvação um do outro. Através de sua solidão em Stanford, através de suas lutas com aplicações de bolsa de estudos, através de todo o feriado que ele passou na casa dela em vez de na sua própria, eles se apoiaram mutuamente. Emma era a calma em seu caos, e Liam era o fogo que a impedia de se tornar muito cuidadosa, muito assustada. Quando ela escolheu ficar em Springdale e ensinar, ele a apoiou. Quando ele construiu sua primeira empresa de tecnologia, ela foi a primeira pessoa que ele ligou para celebrar, mesmo antes dos investidores. As vidas deles se moveram em direções opostas em pistas rápidas e luzes da cidade. A dela em quadros negros e noites silenciosas. Mas a conexão deles permaneceu um zumbido constante por baixo de tudo. Mesmo seus amigos questionaram isso. Você tem certeza que nada está acontecendo entre vocês dois? Eles perguntariam. Ela sorriria e diria, ele é apenas Liam. Mas o que ela nunca disse em voz alta, o que ela mal admitia para si mesma, era que às vezes ela se perguntava, não porque ele alguma vez cruzou uma linha, não porque ele alguma vez a tratou como algo senão sagrado, mas porque havia momentos não ditos, o jeito que ele olhava para ela quando ela ria. O jeito que ele se lembrava dos menores detalhes, como seu livro favorito, ou como ela odiava café, a menos que tivesse canela. O jeito que a voz dele suavizava quando ele dizia o nome dela. Ainda assim, a vida os manteve onde estavam. 2 melhores amigos caminhando em caminhos paralelos. Sem confissões, sem pedaiar. Eu tem expectativas até agora. Até aquela noite na cobertura, quando Liam a olhou nos olhos e pediu algo que ela nunca pensou que ele pediria, um filho com ela. Era impossível fingir que tudo era o mesmo depois disso. O ar entre eles parecia diferente, agora carregado, frágil e impossivelmente terno. Ela pensou de volta ao menino de 10 anos no banco, ao adolescente quebrado pela dor, ao homem que agora se destacava como um dos nomes mais poderosos do país e que ainda só se voltava para uma pessoa quando precisava de algo real. Ela. O que aquilo significava? O que aquilo dizia sobre eles? Na manhã seguinte, Emma estava em sua sala de aula, observando seus alunos colorir em silêncio, suas mãozinhas firmes e inocentes. Ela piscou de volta lágrimas inesperadas. Era possível que uma amizade tão profunda, tão verdadeira, sempre tivesse sido destinada a se tornar algo mais? Ou ela estava apenas vendo o que queria ver agora que tudo havia mudado? Lá fora, o vento roçava contra as janelas, sussurrando possibilidades. Emma não estava dormindo bem. As noites em Springdale tinham ficado mais frias, e ainda assim, não era o frio que a mantinha acordada. Era o eco da voz de Liam, aquele pedido, aquela oferta impossível, irreversível. Eu quero um filho com você. As palavras tocavam em loop, mesmo no silêncio. Ela sentou no balanço da varanda de sua casa de infância, embrulhada em um grosso cobertor cinza, observando a névoa da manhã subir sobre o gramado da frente. Sua mãe costumava sentar bem aqui, tricotando nas noites, saboreando o chá doce.
Agora a casa era dela, deixada para ela depois que seus pais se aposentaram na Flórida. Mas a quietude do lugar parecia mais pesada nestes dias. Liam sempre fora parte de seu ritmo interno, um fio quietamente tecido através de cada estágio de sua vida. Mas agora aquele fio estava puxando algo mais profundo, algo que ela não tinha ousado reconhecer até agora. Ela queria um filho também. Essa verdade a atingiu mais forte do que ela esperava. Não era apenas uma reação à proposta dele. Tinha vivido dentro dela por anos. Ela sentira isso toda vez que via um de seus alunos abraçar a mãe na hora da saída. Toda vez que ela segurava a mão de uma criança em meio a lágrimas, ou via um desenho com bonecos de palito rotulados Mamãe e Eu. Ela ansiava ser mãe ferozmente, mas não assim, certo? Exceto quando ela tentava imaginar o que isso era, ela não conseguia encontrar nada de errado com isso. Liam não era um estranho. Ele não estava pedindo algo descuidado ou transacional. Ele estava pedindo a ela, de todas as pessoas, porque ele confiava no coração dela mais do que no de qualquer outra pessoa. Ela ainda se lembrava da primeira vez que ele mencionou querer filhos. Tinha sido 4 anos atrás, durante uma rara visita de inverno, quando eles estavam caminhando pela floresta atrás da casa dela. Flocos de neve se agarravam às pontas de seus cílios, e ele olhou para o céu e disse quase com nostalgia: "Às vezes eu me pergunto se eu terei algo real, como uma família." Na época, ela tinha rido gentilmente, tirando neve do casaco dele. "Você poderia ter o que quiser, Liam, não as coisas reais." Ele respondeu: "Isso não pode ser comprado." Agora aqui eles estavam enfrentando a possibilidade de criar essas coisas reais juntos. Ela confidenciou em sua mentora, a Sra. Evelyn, a mulher que uma vez tinha ensinado Emma na 3ª série e mais tarde se tornou uma presença orientadora em sua vida. Eles sentaram juntos em um banco de madeira perto da praça da cidade, cercados por árvores farfalhantes e pássaros chilreantes. Sra. Evelyn, agora aposentada e de cabelos prateados, ouviu quietamente enquanto Emma desabafava seu coração. "Eu estou assustada", Emma admitiu. "E se isso arruinar tudo entre nós?" Sra. Evelyn estendeu a mão dela, seu toque quente e firme. "O amor tem muitas formas, querida. Alguns começam com romance, alguns começam com confiança. O que vocês dois têm é raro. Se vocês dois entrarem nisto com corações abertos, pode não arruinar nada. Pode revelar algo bonito." Aquelas palavras ficaram com ela. Uma semana depois da proposta de Liam, ela se encontrou de pé na beira do terraço de sua cobertura novamente. A cidade pulsando sob eles como um organismo vivo. O ar cheirava levemente a chuva e cedro, e suas palmas estavam úmidas de nervosismo. Liam caminhou em direção a ela descalço, segurando 2 canecas de café. "Eu não queria te apressar", ele disse gentilmente, oferecendo a ela a xícara. Ela pegou, seus olhos encontrando os dele. "Eu tenho pensado", ela disse, voz mal acima de um sussurro, "sobretudo sobre nós." Ele assentiu, silencioso. "Eu quero fazer isso", ela disse finalmente. "Mas nós fazemos isso juntos como amigos, como iguais. Isso tem que vir de um lugar de honestidade, não obrigação." Uma respiração escapou de seu peito, alívio, gratidão, talvez até admiração. Juntos, ele ecoou se aproximando. Sempre. Eles decidiram avançar com inseminação artificial, ambos concordando que era a melhor maneira de manter o processo respeitoso e intencional. Sem linhas borradas, sem pressão. Liam insistiu em cuidar de todas as despesas. Consultas foram agendadas, médicos consultados, procedimentos explicados. Ele estava lá para cada passo, indo com ela à clínica, segurando sua mão durante as consultas, pedindo sua comida tailandesa favorita depois de um longo dia. Sua presença era aterradora, constante, mas nunca invasiva. Em troca, Emma o deixou entrar em seu mundo mais do que nunca antes. Ela mostrou a ele o álbum de recortes que ela guardava, fotos de seus alunos.
Notas manuscritas de pais gratos, seu próprio diário de infância cheio de sonhos e rabiscos. Eu sempre pensei que me apaixonaria primeiro. Ela disse a ele uma noite enquanto eles sentavam em seu sofá, o horizonte da cidade piscando atrás deles. Liam olhou para ela, sua expressão ilegível. Talvez você ainda o fará. Ela sorriu, afastando o peso de suas palavras. E ainda assim, nos momentos de silêncio, algo mais profundo, Sturden, intimidade que nada tinha a ver com toque físico e tudo a ver com presença, com confiança, com um saber em nível de alma. Na clínica, a enfermeira os cumprimentou como Sr. e Sra. Harper por engano. Emma corou de vergonha, mas Liam apenas sorriu e disse suavemente: "Isso tem um bom som." Não era flerte, não era uma piada. Era a verdade por trás de seus olhos que permaneceu com ela. Na sala de espera, ele esfregou círculos suaves na parte de trás da mão dela. Quando ela emergiu do procedimento, ainda sonolenta da medicação, ele a envolveu em sua jaqueta e a levou para o carro, como se ela não pesasse nada. Naquela noite, enquanto ela estava enrolada na cama de hóspedes em seu apartamento, ela sentiu uma dor que não conseguia entorpecer medo, não dúvida, mas algo novo, algo começando. E mesmo que eles tivessem feito um plano cuidadoso, traçado as fronteiras claramente, havia uma suavidade agora em cada olhar, cada silêncio, cada risada compartilhada. Isto não era apenas uma decisão. Era o começo de algo que nenhum contrato poderia definir. A chuva começou suavemente naquela tarde, roçando contra as janelas da sala de aula de Emma, como se o próprio céu estivesse sussurrando segredos. Seus alunos tinham acabado de sair para o fim de semana, e ela sentou sozinha em sua mesa, dedos traçando a borda de sua caneca de café, agora fria. O relógio tico-etaqueava mais alto no silêncio, e seus pensamentos giravam ainda mais alto. Uma semana havia passado desde que ela tinha dito sim a Liam, desde que ela concordou em tentar, mas a realidade tinha seu próprio peso. Assinando os formulários médicos, agendando a primeira consulta, observando a expressão de Liam mudar de esperança para hesitação e de volta novamente. Cada detalhe tornava tudo mais real. Ela sabia que não havia apressado a decisão. Ela havia tirado tempo, dias cheios de diário, oração, caminhadas pelo cemitério onde seus avós descansavam. Ela precisava sentir a presença deles de alguma forma. Ela precisava acreditar que eles entenderiam este caminho estranho, mas sagrado que ela estava prestes a percorrer. E ela precisava de orientação. E é por isso que ela se encontrou mais uma vez na porta da Sr. Betterly Donation. Evelyn, segurando uma cesta de rolinhos de canela como desculpa para a visita. A mulher mais velha a acolheu com aquele sorriso característico, desbotado, mas ainda cheio de calor. Sua casa cheirava a pinho e livros antigos, um lugar onde o tempo desacelerava e a clareza frequentemente emergia. Eles sentaram junto à lareira, chá na mão, e por um tempo não falaram nada. "Eu estou assustada." Emma finalmente sussurrou, olhos fixos no piscar da chama. "Não apenas do processo, mas do que isso pode mudar entre mim e Liam." Sra. Evelyn bebeu seu chá, assentindo lentamente. "A mudança é inevitável, criança. Mas nem toda mudança é perda. Às vezes é revelação." Emma olhou para cima. "Você sempre acreditou que o amor vem em uma forma?" A mulher mais velha continuou. "Mas e se for maior que isso? E se começar com confiança e crescer para algo que nenhum de vocês esperava?" A garganta de Emma apertou. "E se arruinarmos o que já temos?" Sra. Evelyn inclinou-se para a frente, apoiando a mão sobre a de Emma. "E se você não o fizer? E se o que você já tem for a base para algo mais sagrado do que você já conheceu?" Havia algo naquela palavra sagrado que se enrolou nas costelas de Emma. Não era um conto de fadas. Não era um risco imprudente.
Era algo intencional, fundamentado, honesto. Naquela noite, Emma voltou para casa e escreveu uma carta para Liam. Ela não mandou mensagem, não ligou. Ela escreveu do jeito que ela costumava fazer quando eles eram adolescentes e ele estava fora em um internato. Quando cada palavra vinha da parte mais quieta de seu coração, ela escreveu: Esta não é uma decisão que tomei levianamente. Não é sobre obrigação ou pena ou algum momento impulsivo de nostalgia. É sobre acreditar em você, em nós, no tipo de amor que não é chamativo ou barulhento, mas firme e corajoso. Eu estou assustada, mas eu também sei que isso poderia ser algo bonito, não porque é tradicional, mas porque é verdadeiro. Na manhã seguinte, ela colocou a carta em um envelope creme e dirigiu para a cidade. Liam não a esperava. Ele atendeu à porta em um moletom com capuz e meias, olhos arregalados de surpresa. Eu escrevi algo. Ela disse simplesmente, entregando-lhe o envelope. Ele leu em silêncio enquanto ela estava parada do outro lado do quarto, fingindo estar interessada no horizonte lá fora. Quando ele olhou para cima, seus olhos estavam úmidos. Eu não mereço isto, ele disse suavemente. Você merece, ela respondeu. Não porque você é perfeita, mas porque você é real. E porque você me perguntou com uma honestidade que exige mais coragem do que a maioria das pessoas jamais demonstra. Liam deu um passo em direção a ela, depois outro, e quando ele estava perto o suficiente para estender a mão dela, ele não o fez. Em vez disso, ele perguntou: Você tem certeza? Ela assentiu lentamente. Vamos fazer isto juntos. Eles retornaram à clínica naquela semana. Tudo estava arranjado. A papelada era assinada, os exames médicos completos, os procedimentos planejados com precisão. Ainda assim, apesar da ciência, o processo parecia estranhamente espiritual, como se eles estivessem entrando em algo antigo e primal. Duas almas escolhendo criar vida em parceria, não romance, ainda não. Liam nunca perdeu uma consulta. Ele trouxe meias quentes para ela quando ela estava com frio. Leu revistas bobas na sala de espera só para fazê-la rir. Ligava para ela toda noite só para verificar como ela estava se sentindo. E mesmo que as fronteiras estivessem claras, Emma sentiu algo mudando. Ela se pegou olhando para ele por mais tempo, demorando em silêncios, perguntando-se quietamente se esta jornada mudaria não apenas sua vida, mas seu coração. Então veio o procedimento. Inseminação artificial, clínica, direta e estranhamente surreal. Ela deitou na mesa de exame, luzes estéreis acima dela. E ainda assim Liam era a única coisa em que ela se concentrava. A mão dele na dela, sua respiração constante, sua presença. Quando acabou, ele a ajudou a sentar gentilmente. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu, mas seus olhos brilharam. Eu não esperava que parecesse tão íntimo. Eu também não, ele sussurrou. Naquela noite, de volta a Springdale, ela se enrolou sob o cobertor de sua avó e olhou para o teto por horas. Uma dúzia de EC dançavam em sua mente. Mas por baixo de tudo havia um zumbido mais profundo. Algo já mudou. O dia da primeira tentativa começou com um tipo quieto de esperança. O tipo que não grita ou dança. Simplesmente respira. Emily acordou cedo, a manhã ainda pesada com neblina, e vestiu-se cuidadosamente em cores neutras suaves, um suéter bege, jeans desbotados, sapatilha simples, sem maquiagem. Ela não queria transformar este momento em uma performance. Ela queria que fosse sagrado. Liam a pegou em um SUV preto, saindo para abrir a porta para ela como ele sempre fazia, sem alarde, apenas instinto. Ele vestia uma camisa de botão branca e calças cinzas, mangas arregaçadas, cabelo ainda levemente úmido. Ele parecia calmo, controlado, mas seus dedos batiam contra o volante durante toda a viagem. Traindo a atenção que ele carregava na clínica, tudo se moveu muito rápido. Enfermeiras em uniformes pálidos, luzes estéreis, instruções murmuradas, formulários de consentimento, pressão arterial, temperatura,
espera. Quando eles finalmente chamaram o nome dela, Liam se levantou com ela, mas ela balançou a cabeça gentilmente. Eu ficarei bem, ela sussurrou. Espere aqui. Ele não discutiu, apenas tocou sua mão brevemente, e isso foi o suficiente. Lá dentro ela ficou imóvel, seus olhos focados nos azulejos do teto, enquanto o médico explicava o processo novamente com uma voz calma e praticada. Os instrumentos frios, a pressão, o zumbido quieto da maquinaria. Ela esperava que se sentisse mais profundo, mas parecia estranhamente mecânico. Quando acabou, a enfermeira a ajudou a sentar. Você se saiu muito bem, ela disse gentilmente. Mas Emma não se sentia ótima. Ela se sentia incerta, como se algo tivesse escorregado de sua mão antes que ela pudesse segurá-lo. Liam se levantou assim que a viu, sua preocupação gravada em cada linha de seu rosto. Como foi? Bem, ela disse tentando sorrir. Apenas estranho. Eles voltaram em silêncio e, um silêncio constrangedor, mas um pensativo, o tipo que carregava muitos sentimentos e não palavras suficientes. De volta à cobertura de Liam, ela tentou insistir em ir para casa, mas a chuva havia começado. Folhas duras e implacáveis dela batiam contra as janelas, transformando a cidade em um borrão de cinza e prata. Apenas fique, ele disse. Uma noite eu farei chá. Nós assistiremos a algo estúpido. Então ela ficou. Ela trocou para a camiseta grande que ele ofereceu a ela, macia, gasta, cheirando levemente a cedro e minton, encolhida no sofá enorme, joelhos no peito. Liam trouxe uma bandeja para ela. Chá com mel, torrada com açúcar e canela, comida de conforto. Eles colocaram um filme. Nenhum deles prestou atenção. No meio, ela sentiu as lágrimas começarem a pressionar a parte de trás de sua garganta. Ela tentou escondê-las. Liam notou de qualquer forma. Ei, ele disse suavemente, pausando o filme. Fale comigo. Eu não sei o que está errado comigo, ela disse, limpando seu rosto. Eu sei que é cedo. Eu sei que temos que esperar, mas eu sinto que deveria sentir algo diferente já. E eu não sinto. Eu apenas me sinto vazia. Ele se inclinou para ela, sua voz baixa. Você não está vazia. Você é uma das pessoas mais cheias de coração que eu conheço. Ela olhou para ele, olhos brilhando. E se não funcionar? E se nunca chegarmos lá? Então nós tentamos de novo, ele disse. E de novo. Eu estou nisso com você, lembra? Ela o encarou por um longo momento. Por que eu, Liam? Por que não outra pessoa? Ele hesitou, então respondeu em um sussurro, porque ninguém mais nunca me fez sentir em casa. O quarto ficou em silêncio novamente, mas desta vez estava carregado eletricamente. Liam se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva bater no vidro. Você quer saber algo? Ele disse sem se virar. Quando eu tinha 12 anos, eu costumava sonhar em fugir apenas arrumando uma mala e desaparecendo. Mas toda vez que eu imaginava, eu sempre imaginei uma pessoa notando que eu tinha ido embora. Você. Ela sentou-se mais ereta, seu coração batendo. Agora eu acho que eu sempre soube, ele continuou, que se houvesse uma pessoa no mundo com quem eu pudesse construir algo real, seria você. Emma levantou-se do sofá e caminhou em direção a ele lentamente, cuidadosamente, seus pés descalços, silenciosos no chão de madeira. Quando ela o alcançou, ela não disse uma palavra. Ela apenas ficou ao lado dele, ombro a ombro, observando a tempestade. Ele não a tocou, não estendeu a mão dela, mas sua presença ao lado dela parecia gravidade, como algo puxando-a para dentro. Mais tarde, naquela noite, enquanto a tempestade suavizava e as luzes da cidade cintilavam como velas, Liam trouxe um álbum de fotos antigo, um que ela tinha esquecido que existia. Fotos da infância, os dois em bicicletas, fantasias de Halloween, uma foto embaçada deles rindo em um campo, emaranhados em folhas. Eu guardei isto, ele disse, porque alguns dias eu preciso lembrar de onde eu venho e para quem eu estou fazendo tudo isto.
Ela virou uma página e lá estava, um bilhete que ela havia escrito para ele aos 13, dobrado e colado no livro. Você sempre terá alguém ao seu lado. As lágrimas vieram novamente, mais suaves desta vez, curativas. Naquela noite, ele arrumou a cama de hóspedes para ela, colocando um saquinho de lavanda no travesseiro, assim como sua mãe costumava fazer. Ele apagou as luzes e ficou na porta, observando-a se acomodar. Boa noite, Emma, ele disse gentilmente. Boa noite, Liam. Mas muito depois das luzes se apagarem, nenhum deles dormiu, porque algo havia mudado, não dramaticamente, não ruidosamente, mas nos espaços silenciosos entre a dor e o conforto, entre a decepção e a fé, algo não dito havia começado a florescer. Era final de outubro quando eles retornaram à clínica. As folhas tinham virado fogo laranja queimado, carmesim, dourado. O ar em Manhattan tinha assumido aquela frescura que fazia as pessoas respirar um pouco mais fundo, andar um pouco mais devagar. Desta vez tudo parecia diferente. Eles não conversaram muito a caminho da consulta, mas o silêncio não era pesado. Era confortável, familiar, como uma canção tocando suavemente ao fundo. Algo conhecido, algo confiável. A mão de Liam repousava no console central entre eles, e o mindinho de Emma roçou no dele. Ele não se afastou. Na clínica, a enfermeira os cumprimentou calorosamente. Bom vê-los novamente, senhor e senhora Harper. Nenhum deles a corrigiu. O procedimento em si foi mais rápido que o primeiro, quase rotineiro, mas algo pairava no ar entre eles. Liam segurou a mão dela, o polegar roçando a dela. Seus olhos não deixaram o rosto dela, nem por um segundo. Depois, ao saírem, um aguaceiro repentino os pegou de surpresa. A chuva batia na calçada, encharcando-os antes que pudessem alcançar o carro. Eles correram, rindo, escorregando, sem fôlego. No momento em que eles alcançaram a garagem, o cabelo de Emma estava grudado no rosto dela, e a camisa branca de Liam agarrava-se ao peito dele. Ele olhou para ela então, rindo através de sua respiração. Você parece um anjo encharcado. Ela revirou os olhos tentando espremer a água de suas mangas. E você parece um CEO molhado tendo um dia muito estranho. Eles voltaram para a casa dele. Nenhum deles sugeriu mais nada. Era natural agora, este ritmo entre eles. Na cobertura, Liam entregou a ela uma toalha e um moletom com capuz. Você pode tomar banho no quarto de hóspedes. Ela pausou. Na verdade, seria ok se eu usasse o seu? A pressão da água é melhor. Ele hesitou apenas por um momento. Claro. A água quente foi um presente. Enquanto o vapor a envolvia, ela se permitiu exalar totalmente pela primeira vez naquele dia. Ela pensou no sorriso gentil da enfermeira, na mão de Liam na dela, no jeito que o riso dele parecia casa. Quando ela emergiu vestindo o moletom com o capuz dele e nada mais, ela o encontrou na cozinha servindo 2 taças de vinho tinto. Ele se virou quando a viu e ele congelou. Não era apenas o jeito que ela parecia, o moletom caindo de um ombro, seu cabelo úmido caindo em cascata pelas suas costas. Era o jeito que ela olhava para ele, como se as paredes finalmente tivessem caído, como se ela não estivesse mais com medo. Ele entregou a ela o copo, mas seus dedos demoraram nos dela 1 segundo demais. Ela deu um gole. Isto é bom, ela disse, sua voz mais suave agora. Você é bom, ele murmurou. Olhos não deixando-os dela. As palavras caíram entre eles como uma faísca. Um momento passou, então outro, e então algo mudou. Liam se aproximou lento, hesitante, observando a reação dela como um homem em solo sagrado. Emma não se moveu, não piscou. Ela apenas esperou. Ele levantou a mão para o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo de sua bochecha. Seus dedos estavam quentes, firmes. Diga-me para parar, ele sussurrou. Ela não o fez. Em vez disso, ela se inclinou apenas um pouquinho, e isso foi o suficiente. O beijo foi lento a princípio, exploratório, mas rapidamente aprofundou.
Anos de silêncio e sentimentos suprimidos se abrindo em um momento de verdade sem fôlego. As mãos dele cobriram o rosto dela. As dela apertaram a frente do moletom com o capuz dele. Ela estava tremendo, mas não de medo. Ele se afastou apenas o suficiente para encostar a testa na dela. Você tem certeza? Ela assentiu, lágrimas enchendo seus olhos. Eu quero isto com você. Liam a levantou gentilmente, como se ela fosse quebrável, e a carregou para seu quarto. Cada passo cheio de reverência e urgência, sem pressa, apenas devoção. Naquela noite eles fizeram amor pela primeira vez. Não foi apenas físico. Foi suave, sagrado, sem pressa. O tipo de intimidade que tira todas as defesas. Liam foi gentil, paciente, sintonizado em cada respiração que ela tomava, cada suspiro, cada pausa. E para Emma, cujo corpo nunca havia conhecido este tipo de proximidade, foi avassalador da maneira mais bonita. Ela se sentiu segura, vista, querida. Eles se moveram juntos como se seus corpos sempre tivessem sido feitos para se encontrar um ao outro. Cada beijo, cada toque parecia uma memória que eles tinham carregado sem saber. E quando acabou, quando eles estavam emaranhados um no outro, sob o brilho quieto das luzes da cidade, Emma apertou seu rosto no peito dele e sussurrou: Nada sobre isto parece um erro. Liam beijou sua testa. Porque não é, eles não disseram a palavra amor. Ainda não. Mas permaneceu lá, não dito, no jeito que a mão dele encontrou a dela sob o cobertor. No jeito que o coração dela batia calmamente pela primeira vez em semanas. No silêncio que se seguiu, não vazio, mas cheio. Um silêncio que disse tudo. Lá fora, a tempestade havia passado. Mas por dentro, algo muito mais poderoso havia começado. Emma sentou sozinha no banheiro de sua casa em Springdale, o silêncio mais alto do que nunca. O teste estava virado para baixo na pia, suas mãos tremendo em seu colo. O ar estava denso com antecipação, medo e algo mais, algo quente e sagrado e aterrorizante tudo de uma vez. 3 semanas haviam passado desde aquela noite, desde o beijo que permanecia em sua pele, desde a noite que mudou tudo. Ela não havia dito a Liam que seu período estava atrasado. Ela não queria dizer as palavras até ter certeza, até que pudesse encarar a possibilidade sozinha. Seu corpo tinha se sentido diferente ultimamente, sensível, quase como se estivesse zumbindo com uma frequência que ela não conseguia explicar. Mas seu coração não a deixaria acreditar. Ainda não. Agora ela estava a 1 minuto de saber. O temporizador zumbiu. Ela estendeu a mão para o teste, sua respiração superficial. 2 linhas. Positivo. Emma soltou uma respiração engasgada enquanto sua outra mão voou para sua boca. As lágrimas vieram instantaneamente, não de pânico, mas de algo muito mais profundo. Alívio. Admiração. Alegria tão grande que rachou suas costelas. Ela estava grávida não de um plano estéril, não de uma segunda tentativa médica, mas de amor dele. Daquela uma noite eles tinham cruzado a linha entre o que foi planejado e o que foi destinado. Ela sentou no chão, joelhos abraçados ao peito, coração batendo contra suas costelas, como se quisesse correr todo o caminho até Manhattan, até ele. Liam, o homem que sempre fora seu lugar seguro, sua âncora, e agora o pai de seu filho. Mas junto com a alegria veio o medo. E se isso mudasse tudo de novo? E se tornasse as coisas mais difíceis, não mais fáceis? E se ele pensasse que isso complicava o acordo deles ou pior? E se ele pensasse que foi um erro, ela esperou até a noite, andando de um lado para o outro por horas. O vento de outono batia suavemente em suas janelas, como se a impelisse para a frente. Ela finalmente pegou seu casaco, embrulhou o teste em uma bolsa de veludo que sua avó uma vez lhe dera e dirigiu pela noite. Quando Liam abriu a porta de sua cobertura, seu rosto se iluminou de surpresa e preocupação. Emma, o que há de errado? Ela não falou. Ela entrou,
Entregou-lhe a bolsa com as mãos trêmulas e esperou. Ele abriu lentamente, seus olhos esquadrinhando o objeto dentro, e então congelando. Ele olhou para cima. Isto é? Ela assentiu, lábios apertados, com medo de falar. 1000 emoções passaram por seu rosto em segundos. Choque, descrença, e então algo brilhante, algo inconfundível alegria. Ele atravessou o quarto em 2 passadas e envolveu seus braços em torno dela, segurando-a tão apertado que ela mal conseguia respirar. Mas ela não queria respirar. Ela só queria ficar ali naquele momento. Você está grávida? Ele perguntou, sua voz falhando. Sim, ela sussurrou. Naturalmente apenas aconteceu. Liam recuou, segurando o rosto dela entre as mãos, seus olhos buscando os dela com uma ternura que roubou sua respiração. Isto não é apenas um milagre. Isto é nosso. Lágrimas escorriam pelas bochechas dela. Eu não planejei te contar assim, ela disse. Eu estava lá assustada. Eu não sabia como você se sentiria. Eu nem sabia como eu me sentia a princípio. Como você se sente agora? Ela engoliu em seco, esperançosa, grata, assustada de minha mente, mas principalmente cheia. Os olhos de Liam brilharam enquanto ele pegava as mãos dela nas suas. Eu preciso te dizer algo também. Ela piscou. O quê? Ele pausou, respirou e então quietamente, claramente, disse as palavras que ela nunca esperou ouvir tão cedo. Eu estou apaixonado por você, Emma. Sua respiração prendeu. Eu acho que tenho estado por anos, ele continuou, mas eu não sabia disso até aquela noite. Até eu ver o jeito que você olhava para mim quando você abaixou suas paredes. Até eu te segurar e perceber que isto não era sobre um filho. Isto era sobre você. Nós. Ela balançou a cabeça gentilmente, sobrecarregada. Eu não queria acreditar. Eu pensei que talvez eu estivesse apenas perdida no momento. Mas, Liam, eu te amo também. Eu acho que sempre amei, mesmo quando você era apenas o menino no banco. A testa dele tocou a dela. Seus olhos se fecharam e, por um momento, o mundo desapareceu. O silêncio entre eles não estava vazio. Estava cheio de promessas, de sonhos, de começos. Mais tarde naquela noite, eles sentaram enrolados no sofá, a mão dele repousando gentilmente em sua barriga baixa. Você quer saber algo louco? Ele sussurrou. O quê? Eu já amo este bebê. Ela sorriu em meio às lágrimas. Eu também, e eu te amo, ele acrescentou. Mais do que qualquer plano, mais do que qualquer sonho, você é o sonho. Emma não respondeu imediatamente. Ela apenas se inclinou para ele, ouvindo o batimento constante de seu coração, sabendo que era o mesmo que sempre tinha de alguma forma ecoado no dela. Eles tinham começado com um acordo, mas agora eles tinham uma vida crescendo entre eles, um novo capítulo, um novo batimento cardíaco e um amor que nenhum contrato jamais poderia definir. O enjoo matinal era gerenciável. A fadiga esperada, mas nada havia preparado Emma para a crueldade silenciosa dos sussurros pelas suas costas. Começou sutilmente. Olhares na mercearia que demoravam demais. Pais na saída da escola evitando seu olhar. Um vizinho que costumava trazer pão de limão para ela, agora atravessando a rua quando haviam chegando. Springdale era uma cidade pequena, e cidades pequenas, por todo o seu charme, carregavam algo afiado sob sua superfície, julgamento disfarçado de preocupação. A notícia havia se espalhado mais rápido do que Emma jamais imaginou. Não era difícil juntar as peças. Um dia ela era uma professora quieta do 2º ano. No dia seguinte ela estava grávida e vista saindo de um SUV preto com Liam Harper, o bilionário que voava para dentro e para fora da cidade como uma sombra. A cidade fez o que sempre fazia com histórias. Não entendeu, preencheu as lacunas. Ela provavelmente planejou. Ele é muito rico para ser enganado. Ela deve tê-lo prendido. Ela sempre pareceu uma boa menina. Acho que estávamos errados. Emma tentou bloquear isso. Tentou focar em seus alunos, na pequena vida crescendo dentro dela.
Mas as palavras têm um jeito de encontrar rachaduras. E quando uma mãe, na reunião do conselho escolar, perguntou alto o suficiente para todos ouvirem se era apropriado para uma professora em sua situação continuar trabalhando perto de crianças, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Naquela noite, ela recebeu um e-mail da diretora da escola solicitando uma reunião privada. Quando ela entrou no escritório na manhã seguinte, a expressão da diretora era ilegível. Nós recebemos algumas ligações de pais preocupados, ela disse gentilmente. Eles estão questionando sua posição. Emma sentou-se rigidamente. Porque eu estou grávida, a diretora hesitou por causa de como a situação aparece. Você sempre foi respeitada aqui, Emma. Mas isto agitou uma reação. Emma cerrou as mãos em seu colo. Então, o que você está sugerindo? Uma licença temporária, apenas até as coisas acalmarem. As palavras atingiram mais forte do que ela esperava. Não porque ela não se tivesse preparado para elas, mas porque naquele momento, parecia que tudo o que ela tinha trabalhado para, cada livro lido para crianças sonolentas, cada lágrima seca, cada lição preparada com amor foi apagada por uma única suposição. Ela assentiu muito entorpecida para protestar. Voltando para seu carro, o mundo parecia mais sombrio. As folhas douradas acima pareciam cair mais pesadamente. Suas mãos tremeram enquanto ela apertava o volante. Não de medo, mas de algo mais antigo. Vergonha. Mais tarde naquele dia, ela sentou nos degraus de sua varanda, joelhos abraçados ao peito, olhando para o nada. Quando o carro de Liam entrou na entrada, ela não se moveu. Ele se aproximou lentamente, ajoelhando-se ao lado dela. O que aconteceu? Ela entregou a ele a carta da escola. Ele leu em silêncio, então olhou para cima, mandíbula tensa, olhos escuros. Eu vou consertar isto. Não, ela disse rapidamente. Por favor, não piore. Piorar? A voz dele aumentou. Eles estão te empurrando para fora porque você está carregando nosso filho. Eu sei, mas se você vier atacando como um bilionário em uma missão, eles apenas dirão que eu usei você para conseguir atenção. Eles pensarão que eu não consigo me manter sozinha. Liam pausou, então sentou ao lado dela. Você não precisa se manter sozinha, Emma. Você me tem. A voz dela falhou. Mas eles não nos veem. Eles veem um homem com poder e uma garota que teve sorte. Ele se virou para ela completamente. Você acha que é isso? Ela balançou a cabeça. Não, mas eu preciso provar isso não com comunicados de imprensa ou advogados. Com o tempo, com graça. Liam estendeu a mão dela. Eu odeio te ver machucada. Eu sei, ela sussurrou, olhos marejados. Mas eu já passei pela dor antes. O que eu não passei é ser amada em voz alta. Ele a olhou por um longo momento, então disse: Então vamos fazer isso. Vamos amar em voz alta. Mesmo que eles olhem, mesmo que eles julguem, eu segurarei sua mão em cada quarto. Eu lhes mostrarei o que isto realmente é. Ela assentiu. Não porque o medo tinha ido embora, mas porque o amor era mais alto. No domingo seguinte, eles entraram juntos na igreja dela. Os sussurros foram instantâneos, mas Liam segurou a mão dela o tempo todo. Quando o pastor perguntou se alguém tinha um testemunho, Liam se levantou. Ele não fez um discurso. Ele simplesmente disse: Eu aprendi que as coisas mais importantes na vida não são construídas em salas de reuniões. Elas são construídas no silêncio, na paciência, em pessoas que aparecem de novo e de novo. É isso que o amor parece e eu o encontrei. Emma chorou quietamente durante todo o caminho para casa. Mais tarde, naquela noite, enrolada ao lado dele no sofá, a cabeça em seu peito, ela sussurrou: Eu não me importo mais com o que eles dizem. Eu não vou encolher só porque eles não conseguem nos entender. Ele beijou sua têmpora. Você nunca foi feita para encolher. Você foi feita para brilhar. Ela colocou a mão dele em sua barriga, onde um suave bater dançava sob a pele. Eles vão saber a verdade, ela disse. Que verdade? Que o amor não é sobre aparências. É sobre quem fica, quem vê, quem te escolhe.
mesmo quando é inconveniente. Liam sorriu. Então eles vão ver tudo. As manchetes desapareceram rapidamente, como sempre fazem. Sussurros deram lugar a novas fofocas. Springdale seguiu em frente principalmente. Algumas escadas permaneceram. Alguns comentários murmurados atrás das mãos, mas na maior parte, as pessoas pararam de falar. E Liam e Emma continuaram vivendo. Eles não se esconderam. Eles não defenderam. Eles apenas amaram abertamente, honestamente, sem desculpas. Quando Emma voltou para a sala de aula semanas depois, ela entrou com a cabeça erguida e sua barriga começando a arredondar sob um suéter rosa macio. Seus alunos correram para ela, braços abertos, olhos brilhando de excitação. Havia perguntas, é claro, principalmente de boquinhas, perguntando se o bebê gostaria de dinossauros ou porque ela chorava em uma foto de um gato, mas não havia julgamento em seus olhos, apenas admiração. Naquela tarde, enquanto ela estava sentada de pernas cruzadas no chão, ajudando um menino a escrever o nome dele, ela sentiu um leve toque em seu ombro. Era sua colega, a senhora Clara, uma mulher conhecida mais por disciplina do que por calor. Ela estendeu um pequeno saco de papel. Dentro havia um gorro de bebê de malha macia, amarelo pálido, costurado à mão. Apenas pensei que você poderia precisar, ela disse sem jeito. A garganta de Emma apertou. Obrigada, senhora Clara assentiu. Não os deixe te diminuir, querida. Você está se saindo muito bem. Foi uma vitória tranquila, mas parecia enorme. Do outro lado da cidade, Liam enfrentou um tipo diferente de escrutínio. Membros do conselho ergueram as sobrancelhas quando ele começou a adiar reuniões para comparecer a consultas médicas. Jornalistas especularam quando ele foi visto andando de mãos dadas com Emma pelo parque. Alguns investidores até sugeriram educadamente que ele deveria ser mais cuidadoso com sua imagem. Liam não vacilou. Ele respondeu a cada pergunta com clareza. Ela é a mulher que amo. Estávamos esperando um filho. Isso não é um escândalo. Isso é uma bênção. E quando um entrevistador particularmente presunçoso lhe perguntou na televisão ao vivo se ele se arrependia de se afastar do trabalho durante um momento tão crítico, Liam apenas sorriu. Eu construí empresas, ele disse. Mas agora eu estou construindo uma família. E acredite em mim, isso é muito mais crítico. A internet explodiu. De repente, as pessoas não estavam mais sussurrando sobre Emma. Elas estavam assistindo, admirando, torcendo. As opiniões antes divididas mudaram. A professora que se manteve firme, o bilionário que priorizou o amor acima das manchetes, eles se tornaram algo de uma revolução silenciosa. Mas nada disso importava para Emma. O que importava era como Liam a olhava do outro lado do balcão da cozinha, enquanto ela servia suco de laranja nas manhãs. O que importava era o jeito que ele pressionava a mão na barriga dela e sussurrava histórias para o filho deles não nascido. O que importava era como mesmo nos dias em que ela se sentia inchada, mal-humorada ou assustada, ele a fazia sentir como a mulher mais bonita viva. Eles começaram a planejar a vida deles do jeito que as pessoas fazem, quando o amor para de ser uma ideia e começa a ser um lar. Liam a surpreendeu um fim de semana levando-a para Greenwood Estates, um bairro tranquilo e elegante nos arredores da cidade. Ele parou na frente de uma casa cor creme com venezianas azuis e uma varanda ampla. É nossa, ele disse. Emma piscou. Você comprou uma casa? Ele sorriu nervosamente. Eu sei que não falamos sobre isso. Eu só queria que você tivesse um lugar que parecesse seu, como o nosso. Em algum lugar tranquilo, em algum lugar onde pudéssemos criá-lo. Ele sorriu. O exame de sangue voltou. É um menino. Lágrimas brotaram em seus olhos. Eu não quis tomar a decisão sem você. Ele acrescentou rapidamente. Se você odiar, eu posso vender. Mas ela balançou a cabeça, olhos fixos na casa. É perfeito. Eles caminharam pelos quartos vazios juntos, de mãos dadas. O eco de seus passos parecia uma promessa.
No futuro quarto de bebê, Emma estava perto da janela, a luz do sol lançando um brilho dourado em seu rosto. Nós deveríamos dar um nome a ele, ela disse suavemente. Liam veio por trás dela, envolvendo seus braços em torno de sua cintura, apoiando seu queixo no ombro dela. O que você tem em mente? Ethan, ela disse depois de uma pausa. Ethan Rivera Harper. Rivera era o sobrenome de solteira da minha mãe. Liam fechou os olhos. Ethan Rivera Harper. Eu amo isso. Eles ficaram em silêncio, absorvendo o momento. Mais tarde, naquela noite, de volta à cobertura, Liam pegou a mão dela e a levou para o terraço. A cidade cintilava ao redor deles, uma constelação de luz e vida. Ele caiu sobre um joelho. Emma ofegou. Eu sei que começamos isto como algo mais, ele disse. Como um plano, como um acordo. Mas o que construímos, isto é amor. É real, e eu não quero esperar mais um dia para te chamar de minha. Ele abriu a caixa de veludo. Eu não estou te perguntando por causa do bebê. Eu estou te perguntando por sua causa. Você vai casar comigo, Emma? Lágrimas escorrendo pelas bochechas dela, sussurrou. Sim. 1000 vezes sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, e quando ele se levantou e a beijou, não havia repórteres, nem críticos, nem sussurros, então apenas 2 corações escolhendo um ao outro de novo, e um pequeno batimento cardíaco crescendo mais forte a cada dia. Mudar para a nova casa parecia entrar em um novo capítulo de suas vidas, um escrito com manhãs mais lentas, risadas mais profundas e o som quieto de pertencer. As paredes cor creme ainda estavam nuas, os pisos de madeira recém-polidos, mas já parecia em casa por causa dos móveis ou do layout. Mas porque eles estavam lá juntos, Emma estava descalça na cozinha, dobrando pequenos bodes recém-saídos da secadora. O sol jorrava pelas janelas altas, lançando listras quentes sobre o balcão de madeira. A casa cheirava levemente a canela, talco de bebê e novos começos. Liam apareceu atrás dela, carregando uma caixa rotulada como livros de Ethan. Eu acabei de perceber, ele disse, colocando a caixa suavemente. Nosso filho vai crescer com histórias de ninar todas as noites. E a maioria delas será lida pela mulher que lê melhor do que qualquer um que eu já conheci. Ela se virou para ele, sorrindo. Só se você prometer fazer todas as vozes bobas. Liam sorriu. Feito. Eles tinham passado as últimas 2 semanas pintando o quarto de bebê de azul suave com pequenas nuvens ao longo do teto. Tinha sido ideia de Liam, mas ele deixou Emma escolher o berço, o tapete, as cortinas. Ela tinha chorado quando a poltrona de balanço chegou, não porque era perfeita, mas porque ela já podia se imaginar segurando o filho deles nela, cantando canções de ninar. Tudo estava começando a parecer real agora e rápido. Emma estava com pouco mais de 6 meses de gravidez, sua barriga redonda e firme, sob vestidos esvoaçantes. Ela tinha começado a sentir os chutes de Ethan, primeiro esvoaçantes, como bolhas subindo pela água, então mais fortes, mais insistentes. Cada um trazia uma nova onda de admiração e emoção. Liam largava tudo toda vez, apenas para se ajoelhar e colocar sua orelha contra a barriga dela. Diga oi para o papai, ele sussurraria. Eles estavam construindo algo duradouro, não apenas uma casa, mas um ritmo, uma forma de viver que honrava tanto seus passados quanto seus sonhos. Emma continuou ensinando em tempo parcial, mas agora de casa. Liam a surpreendeu convertendo um dos quartos em um escritório brilhante, cheio de livros com um quadro negro vintage e um canto de leitura. Para sua alma, ele disse, e para as histórias que você escreverá um dia. Nas noites, eles cozinhavam juntos, Liam picando vegetais enquanto Emma mexia molhos, seus pés descalços dançando jazz ao fundo. Eles conversaram sobre nomes de bebê, medos de parentalidade e se deveriam pegar um cachorro. Eles tiveram desentendimentos, é claro, sobre cortinas, sobre que cor o carrinho deveria ser,
mas sempre terminavam com risadas ou um beijo suave no corredor. Uma tarde, enquanto organizava caixas antigas na garagem, Emma encontrou uma caixa de sapatos desbotada amarrada com uma fita vermelha. Dentro havia fotos centenas delas, notas, desenhos, um canhoto de ingresso de sua primeira noite de cinema aos 13, um guardanapo com Liam mais Emma, igual a problema rabiscado em tinta azul. Seu coração inchou. Você guardou tudo isso? Ela perguntou, mostrando a ele mais tarde. Ele assentiu quietamente. Mesmo quando eu estava construindo impérios, isso era a única coisa que parecia prova de que eu estava realmente vivendo. Alguns dias depois, eles receberam uma ligação do médico com notícias que confirmavam o que o exame de sangue havia sugerido semanas antes. Ethan estava saudável, batimento cardíaco forte, desenvolvimento perfeito, sem complicações. Eles choraram nos braços um do outro naquela noite, aliviados, sobrecarregados, humilhados. Então veio a noite do jantar no jardim. Liam havia montado uma mesa sob as luzes de fada que adornavam a cerca do quintal deles. O céu estava listrado com laranja e lavanda. Emma usava um vestido longo branco, seus cachos presos frouxamente, suas mãos instintivamente embalando sua barriga. Liam acendeu velas e serviu cidra espumante em taças de cristal. A vida que estamos construindo, ele disse, erguendo seu copo. Ela tocou o dela ao dele. Ao menino que já está nos ensinando o que o amor realmente significa. Depois do jantar, enquanto eles dançavam descalços sob as estrelas, Emma encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: Eu ainda não consigo acreditar que esta é a minha vida. Liam beijou o cabelo dela. É a nossa vida, e nós acabamos de começar. Uma semana depois, eles escolheram torná-lo oficial. O casamento foi íntimo. Apenas 20 convidados realizado na pequena igreja branca que Emma frequentava desde a infância. Seu ex-pastor oficiou, sua voz quente e firme, enquanto ele falava de amor, enraizado na amizade, regado pela confiança e florescendo em família. Emma caminhou pelo corredor descalça, seu vestido fluindo suavemente ao redor dela enquanto ela segurava um buquê de flores silvestres, sua barriga balançando gentilmente a cada passo. Liam não conseguia tirar os olhos dela. Quando ela o alcançou, ele pegou a mão dela e sussurrou: Você nunca pareceu mais com para sempre. Eles trocaram votos escritos à mão cruz, poéticos, vulneráveis. Quando a cerimônia terminou, o beijo deles provou como luz do sol e certeza. No silêncio de sua primeira noite como marido e mulher, Emma se encolheu nele, sussurrando: Nós começamos com um acordo e de alguma forma acabamos aqui. Liam sorriu contra a pele dela. Talvez este fosse o plano o tempo todo. Nós apenas não sabíamos disso. Fora da janela deles, o vento movia-se suavemente através das árvores, e dentro uma casa estava firme, pronta, esperando pela vida que eles estavam prestes a trazer para ela. Os dias seguintes ao casamento passaram em um borrão dourado. Manhãs tranquilas, cheias de risadas, jantares lentos à luz de velas e sonhos sussurrados compartilhados sob cobertores quentes. Emma estava radiante não apenas da gravidez, mas de algo mais profundo. Uma calma, uma alegria que corria constante e baixa, como um rio sob tudo. Ela estava com 32 semanas agora, sua barriga cheia, seus passos mais lentos. Liam insistiu em ajudar com tudo. Ele massageava seus tornozelos inchados à noite, lia cada artigo que podia encontrar sobre trabalho de parto e mantinha uma bolsa de viagem embalada no armário do corredor apenas para o caso. Uma manhã, enquanto eles sentavam na varanda da frente, saboreando descafeinado e observando esquilos correrem pelo jardim, Emma repousou sua mão em sua barriga e sorriu. Ele chutou de novo, ela disse. Liam deixou cair seu copo e correu, pressionando ambas as mãos gentilmente contra sua barriga. Ethan, você já está tentando quebrar móveis? Ele sussurrou. Eles riram e Emma apoiou a cabeça no ombro dele, olhos piscando fechados.
Esses foram os momentos que eles guardaram os quietos. Mas a vida tinha um jeito de se mover mais rápido do que o esperado. 2 semanas depois, logo após a meia-noite, Emma acordou com uma dor aguda baixa em suas costas. A princípio, ela pensou que era uma das cólicas usuais, mas quando a segunda onda atingiu mais forte, mais profundo, ela ofegou em voz alta. Liam estava de pé em segundos. Emma. Ela agarrou a borda da cabeceira, respirando através disso. Eu acho que é hora. A bolsa do hospital já estava perto da porta. Liam ligou para o médico enquanto a ajudava a vestir o vestido, sua voz surpreendentemente calma, embora seus olhos dissessem o contrário. Tudo vai ficar bem, ele repetiu, beijando a testa dela enquanto eles dirigiam. Nós vamos conhecer nosso filho hoje. As luzes do hospital eram muito brilhantes, o ar muito estéril. Emma odiava as máquinas que apitavam. O jeito que o tempo se esticava e então colapsava tudo de uma vez. Horas passaram. As contrações ficaram mais próximas, mais fortes. Seus dedos esmagaram a mão de Liam com cada onda de dor. Em um ponto, lágrimas deslizaram silenciosamente por suas bochechas. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Liam Canal Puda, olhos vítreos. Você fez coisas mais difíceis. Você me amou quando eu era impossível de amar. Você caminhou através do fogo sem piscar. Você consegue fazer isso. Ela acreditou nele. Às 3h47 AM, depois de 17 horas exaustivas, um choro perfurou o silêncio estéril da sala de parto. Ethan, a enfermeira, o colocou em seu peito quente, enrugado, impossivelmente minúsculo, seus pequenos pulmões trabalhando tão duro para se anunciar ao mundo. Emma soluçou, seus braços o embalando como se ela tivesse esperado a vida inteira por este momento. Liam ficou congelado por um momento, uma mão sobre sua boca. Então ele deu um passo para a frente lentamente, quase reverentemente, o filho deles, o milagre deles. Emma olhou para ele. Você quer segurá-lo? Liam assentiu sem palavras e estendeu a mão. Quando o bebê se acomodou em seus braços, Liam desabou. Ele sentou no canto do quarto, sua cabeça curvada, suas lágrimas caindo livremente. Você está aqui, ele sussurrou. Você realmente está aqui. Ele embalou Ethan gentilmente, sua voz um zumbido baixo contra a pequena orelha do bebê. Mais tarde, enquanto o sol começava a nascer e a cidade se agitava para a vida lá fora, Emma descansou em sua cama de hospital, exausta, mas radiante. Liam sentou ao lado dela. Ethan adormecido em seus braços, seus pequenos dedos enrolados em torno do polegar de seu pai. Eu não sabia que era possível, Liam disse baixinho. O quê? Amar assim tudo de uma vez? Emma sorriu. Agora você entende. Ele olhou para ela. Entender o quê? Que esta família, amor, criação, não é algo que você planeja. É algo que você vive um batimento cardíaco de cada vez. Ele se inclinou e beijou sua testa. Então seus lábios. Obrigado, ele sussurrou, por dizer sim, por me escolher. Eu não apenas escolhi você, ela disse. Eu sempre escolhi você, mesmo antes de saber disso. Ethan se mexeu entre eles, um suave gemido escapando de seus lábios. Emma o embalou novamente, seu coração tão cheio que doía. E naquele quarto, cheio de luz suave e 3 batimentos cardíacos constantes, eles se tornaram algo inabalável, uma família. 6 meses haviam passado desde o nascimento de Ethan, e o mundo não parecia mais o mesmo. As ruas tranquilas de Greenwood Estates estavam agora cheias de risadas de bebê, passeios matinais de carrinho e canções de ninar noturnas cantaroladas de uma janela do berçário. A casa deles não ecoava mais. Ela respirava. Ela pulsava com vida, com rotina, com amor que se desdobrava em pequenos e sagrados momentos. Emma havia retornado a ensinar em tempo parcial, apenas 2 manhãs por semana. E embora sentisse falta de seus alunos, ela havia encontrado algo igualmente poderoso em seus dias com Ethan.
Ela lia para ele enquanto ele cochilava em seu peito, cantava enquanto dobrava a roupa, sussurrava histórias sobre o mundo enquanto o embalava para dormir. Tudo o que ela uma vez deu à sala de aula, agora se derramava gentilmente no ritmo de seu lar. Liam, uma vez um homem sempre atrelado ao seu telefone, tinha mudado também. Ele aprendeu a trocar fraldas como um profissional, aquecia mamadeiras com uma mão enquanto digitava e-mails com a outra, e raramente aceitava uma reunião que não pudesse esperar até o cochilo de Ethan. Seu momento de maior orgulho não foi conseguir outro investimento. Foi estar lá na primeira vez que seu filho o alcançou e disse, dá. Algumas noites, muito depois de Ethan ter adormecido, eles sentavam na varanda dos fundos em silêncio, apenas de mãos dadas, apenas respirando. Eu não pensava que a vida poderia parecer tão quieta. Liam sussurrou uma vez, olhando para as estrelas. Emma sorriu. Não é quiet, é cheio. E estava cheio de sacolas de fraldas e chupetas, cheio de listas intermináveis de afazeres e ciclos de lavagem esquecidos, cheio de textos como "Você pode pegar mais fórmula", e ele apenas sorriu novamente. Mas sob a exaustão, sob a novidade da parentalidade, havia algo inabalável: paz. A história deles havia começado com uma proposta, um arranjo lógico e estéril entre dois melhores amigos. Mas o amor tinha sua própria linha do tempo. Cresceu nas pausas, nas conversas tarde da noite, no jeito que Liam a olhava quando ela cantava desafinada para Ethan, no jeito que Emma agarrava a mão dele durante cada consulta pediátrica, no jeito que eles lutavam e perdoavam e ficavam. O mundo ainda tinha suas opiniões. Algumas pessoas ainda questionavam o começo deles. Outros especulavam em tabloides, chamavam de conto de fadas bilionário, mas aquelas vozes ficaram mais quietas porque o amor deles não precisava de defesa. Era visível no jeito que eles se moviam um em torno do outro instintivamente, atentamente no jeito que o sol deles acendia, quando ambos os rostos deles apareciam acima do berço dele pela manhã. Era visível no jeito que eles escolhiam um ao outro todos os dias. Uma tarde, enquanto reorganizava arquivos antigos no escritório, Emma encontrou a carta que ela havia escrito para Liam antes de tudo começar. Aquela que ela havia dado a ele no dia em que ela disse sim à ideia de ter seu filho. Ela sentou e releu suas próprias palavras, sorrindo em meio às lágrimas. Não parecia mais o começo de algo transacional. Parecia a primeira página da maior história de amor que ela poderia ter imaginado. Mais tarde, quando ela entregou a Liam, ele leu lentamente, quietamente, então dobrou-a com cuidado e a guardou dentro de um diário encadernado em couro cheio de marcos e fotos do bebê. Você alguma vez pensa? Ele perguntou o que poderia ter acontecido se você tivesse dito não. Ela olhou para ele, coração inchando. Eu acho que eu sempre teria me perguntado. Sempre senti como se algo sagrado tivesse escorregado por minhas mãos. Ele a puxou para seus braços, apoiando o queixo na cabeça dela. E agora eu sei, ela sussurrou. Tudo o que era para mim já estava esperando. Eu só tive que ser corajosa o suficiente para dizer sim. No berçário, Ethan se mexeu, arrulhando suavemente em seu sono. E no silêncio que se seguiu, Emma percebeu algo. Este amor que eles tinham construído não era feito de grandes declarações ou planos perfeitos. Tinha sido moldado pela paciência, forjado na amizade e selado pelo milagre mais inesperado de todos. Família, não uma em que eles nasceram, mas uma que eles escolheram, uma que eles criaram juntos. No final, não foi o plano que importou, e não o contrato, não o tempo, nem mesmo a promessa de uma família perfeita. Foi a escolha, quieta, corajosa e incondicional. 2 amigos, um filho, um amor nascido não da fantasia, mas da verdade. Porque às vezes o maior tipo de amor não é encontrado em alguém novo. Ele esteve ao seu lado o tempo todo, esperando você vê-lo.
E você teria a coragem de dizer sim a um amor que não se encaixa nas regras, mas se encaixa na sua alma?